Bom, me avisem se eu estiver falando muito baixo, né? Eu começo aqui dando boa tarde a todos, né? Sintam-se bem-vindos a essa formação sobre jesuítas no Brasil. E se eu me enrolar um pouco, eu peço desculpas, estou um pouquinho nervosa. Mas eu gostaria também de agradecer ao Gerson pelo convite. E quero começar ressaltando a vocação apostólica da igreja, certo? Ela é por natureza missionária. Nosso Senhor veio em missão, chamou seus apóstolos e o enviou para que anunciassem o Evangelho, pois Ele quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Então, é esse chamado apostólico que Nosso Senhor vai fazer a Santo Inácio de Loyola, que é o santo fundador da Companhia de Jesus. Então, para quem não conhece o santo, ele foi um espanhol, nasceu em família nobre. Aos 26 anos, ele se tornou cavaleiro, teve uma das pernas ferida em batalha, passou aí por algumas cirurgias e na segunda, se eu não me engano, ele ficou muito mal. Toda a família dele acreditava que ele ia morrer. Na noite que antecedia a festa de São Pedro Apóstolo, ele recebeu o último sacramento e naquela madrugada ele sonhou com São Pedro, que em sonho informou para ele que ele estaria curado. Então, no dia seguinte, ele amanhece dessa forma. Foi submetido a outra cirurgia e durante a recuperação, ele teve que se contentar ali em ler livros mais espirituais sobre a vida dos santos e a vida de Nosso Senhor Jesus. E foi aí que começou o processo de conversão dele. Já convertido, ele sabia que Nosso Senhor chamava a fundar uma companhia de apóstolos e ele queria recrutar os seus entre os homens mais estudados, mais letrados, até porque a época em que ele começou, em que ele se converteu, era o contexto da Reforma Protestante. Então havia ali muitas discussões calorosas sobre doutrina, sobre teologia. Olhando a própria ignorância, ele começou a estudar, passou por algumas instituições até chegar à Universidade de Paris, onde ele conheceu os companheiros com quem fundaria a Companhia de Jesus, que era Francisco Xavier, Pedro Fabro e o Simão Rodrigues. O Simão Rodrigues vai estar diretamente ligado aos apóstolos que vão vir para o Brasil depois. Pois bem, a Companhia de Jesus ela nasceu ali em 1534, quando eles fizeram seus votos na Capela dos Santos Mártires, em Paris, mas só foi aprovada como ordem religiosa em 1540. Então, nesse tempo, eles fizeram uma peregrinação a pé de Paris até Roma e se tornaram muito conhecidos ali na Europa. Essa fama chegou a Portugal. E o rei, na época, Dom João III, queria levar esses apóstolos para as suas colônias na Índia, e pediu ali o Papa que o concedesse alguns padres. E Inácio concede Nicolau Bobadilla e o Simão Rodrigues, mas aí o Simão Rodrigues acaba adoecendo, não pode seguir viagem e é substituído por São Francisco Xavier, que viria a ser santo posteriormente. Pois bem, permanecendo ali em Portugal, ele funda a província da Companhia de Jesus em Portugal, e foi ele o responsável por preparar e enviar os apóstolos do Brasil, que foram escolhidos ali pelo próprio Santo Inácio de Loyola. Entre os apóstolos que viriam para o Brasil, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, estava o João de Aspicueta Navarro, que é parente tanto de São Francisco Xavier quanto do Anchieta, um parente distante. Antônio Pires, Leonardo Nunes e dois noviços, Vicente Rodrigues e o Diogo Jacome. Eles chegaram aqui em março de 1549 e construíram com as próprias mãos uma igreja que existe até hoje. Eles construíram com taipa, coberta ali com palha, e com o decorrer dos anos ela foi sendo reconstruída e hoje recebe aí o status de primeiro santuário mariano do Brasil. A imagem que está lá de Nossa Senhora da Ajuda foi doada pelo Tomé de Souza, veio na nau dele, na embarcação dele, e é conservada até hoje lá. Bom, quando nós falamos de jesuítas no Brasil, é impossível não falar também dos indígenas, porque a missão deles está diretamente ligada a esses povos. Foi para isso que eles vieram para cá, foi justamente para converter os nativos.
Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas se incomodam que se dê uma ênfase, né, na relação deles com os nativos, mas a missão deles era com os nativos. Então, quando nós vamos estudar esse tema sobre jesuítas no Brasil, nós encontramos facilmente algumas afirmações muito tendenciosas, né? Tenta-se criar ali uma narrativa de violência, mas como não é possível provar que os padres usaram de violência física para converter os nativos, cria-se a narrativa de uma violência de consciência, né, que estaria na imposição forçada do cristianismo a um povo que já tinha as suas crenças e a sua cultura. Mas para você dizer que eles forçaram alguém a se converter, né, deveria no mínimo ter ali uma chantagem ou uma ameaça, mas a troco de quê eles ameaçariam os indígenas? Não há motivo para que houvesse ali algum tipo de chantagem. Bom, a evangelização, né, se dava da seguinte forma. Os padres chegavam nas tribos, na maioria das vezes, cantando ou tocando alguns instrumentos, como a flauta, e aí eles, curiosos, né, com aquela pessoa, iam se aproximando. Então, para esses que se aproximavam, eles começavam a explicar sobre o cristianismo, a falar sobre Nosso Senhor, e perguntavam se eles queriam receber a fé de Jesus Cristo. Então, aqueles que davam uma resposta positiva, né? Lembrando que ali no início eles ainda não sabiam tupi, nem os índios português, então eles iam com intérpretes. Né? O Brasil Portugal já enviava colonos para cá desde 1530. Então, com o contato ali com os nativos, os colonos que já viviam aqui já sabiam, tinham uma noção de tupi. Né? Então, eles se comprometiam com quem dava uma resposta positiva, e aqueles que não queriam continuavam seguindo suas vidas normalmente, né? Não havia um meio pelo qual forçar eles, nenhum motivo para forçá-los, né? E quando eu leio essas coisas, né, de imposição forçada, o que me parece que o autor está querendo dizer ali nas entrelinhas é que, por vir de uma cultura primitiva, o indígena, né, o indivíduo indígena, ele não teria capacidade intelectual para pensar por si mesmo e decidir se diante de algo novo ele queria ou não saber mais daquilo e experimentar aquela nova realidade. Então, para mim, é isso que fica, né? O autor de certos artigos, na tentativa de defendê-lo, né, entre aspas, na verdade está chamando ali aquele indivíduo de incapaz. É como se ele não soubesse, não raciocinasse, não soubesse ponderar sobre as suas decisões. Bom, os missionários, né, registraram em seus relatos que desde o primeiro contato eles tinham muita curiosidade em saber sobre aquele tal de Jesus, né, e também como eles viviam, né, até pela forma como eles se portavam, né, a Santa Missa que eles participavam, e eles queriam entender aquilo, né. Foi até também por causa dessa curiosidade natural que eles demonstraram que eles começaram com as escolas de ler e escrever. Eu falo escolas de ler e escrever porque era assim que eles chamavam, né? Mas era a instrução elementar. Obrigada. Além de ler e escrever, eles aprendiam canto, aprendiam a tocar alguns instrumentos, como a flauta, né, que eu já citei. E os jesuítas perceberam, né, ali na convivência, porque eles passavam semanas e até mesmo meses entre eles nas tribos, que eles não tinham um ente superior, eles não tinham uma divindade, não tinham ídolos. Eles acreditavam que coisas da natureza, como o rio, como a árvore, tinham espíritos. Mas eles não veneravam esses espíritos, eles não adoravam. Não havia ali um culto específico para cada espírito da natureza, nem mesmo uma doutrina desenvolvida que pudesse definir esse culto. Mas uma coisa interessante sobre isso é que eles temiam muito o trovão, né? Para eles era algo muito poderoso. E eles chamavam o trovão de Tupã. E foi essa palavra, Tupã, que Padre Manuel da Nóbrega usou para falar de Deus. Porque como eles entendiam aquilo, né, aquela manifestação, como algo maior que qualquer coisa e muito poderoso, ele usou ali para falar sobre Deus. Né, ensinou eles a chamarem de Pai Tupã. E eles, se vocês forem pesquisar sobre as religiões indígenas, vocês vão ver que eles chamam de Pai Tupã até hoje. E seria ele ali o criador até hoje de todas as coisas, enfim, tem aí ainda uma influência do cristianismo na religião deles.
Bom, então, por eles não terem uma doutrina pagã como na Índia, né, São Francisco Xavier na Índia teve que enfrentar o hinduísmo. Aqui, eles tiveram que enfrentar os maus costumes, na verdade. Entre esses maus costumes que eles combateram, além da nudez, né, tinha a poligamia com outros vícios da carne. Havia também a embriaguez, eles produziam uma bebida que causa aí as mesmas coisas que o álcool na gente. Oi? Tinha as ervinhas deles lá. Então, eles faziam muitas festas, né? Então, acabavam se embriagando, né? Enfim. Bom, também tinha o infanticídio, né? Quando as crianças nasciam ali com um defeito aparente, elas eram sacrificadas. E o principal que eles tiveram que combater foi a antropofagia, que é um nome bonito para canibalismo, certo? Bom, antropofagia, mas é a mesma coisa, é só porque se tenta muito defender, mas é a cultura deles, então tá tudo bem eles comerem carne humana, né? Eu já vi professor falando isso. Oi? Tem realmente como, tem críticos que são ainda hoje no Brasil. Tem até um comentário no Netflix sobre a história do Brasil, que aí conta como é que estão agora, né? Estão até lutando porque o governo quer pegar a área deles e tudo. E realmente tem. Pois é, então ainda é um costume preservado até hoje. Bom, enfim, então esse sacrifício humano, né, também não era em honra a algum deus ou algum espírito da natureza. Era mais algo supersticioso, né? Além do prazer de consumir carne humana, é claro. Eles acreditavam que comendo a carne de, por exemplo, um guerreiro que era muito forte, eles estariam consumindo a sua força ou a sua coragem, enfim, eles estariam ali consumindo as suas qualidades, né? Era algo... Também tem a ver com onde você comia. Eles, por exemplo, guerreiros eram mais preocupados com os bíceps, a parte musculatura. No caso das mulheres, eles focavam na fertilidade, então eles comiam as partes íntimas. Era de acordo com isso. E, se eu não me engano, também a valentia ela estava relacionada com o coração. E havia briga entre a tribo para ver quem ia comer, né, o coração. Era uma briga... Era. Duelo. Era. Então havia aí essa competição pelas partes da pessoa. E era compartilhado entre toda a tribo, né? Então, assim, não era só para o guerreiro que matava aquele inimigo, mas entre todos. Eu não comentei aqui, mas as tribos elas viviam em guerra uns com os outros, né? Porque eles eram nômades, né? Então, quando eles mudavam de um lugar para outro, já tinha gente lá. Então, acabava se tendo ali uma concorrência, né? Pelos animais que seriam caçados, ou até mesmo pelos bichinhos, né? Que eles comiam insetos, as frutas, né? Então, gerava aí esse atrito e eles entravam em guerra. Dessa guerra, né, os capturados iriam virar jantar. Bom, então, como nenhum desses costumes está de acordo com o cristianismo, né, claro que eles, nessa nova vida que eles aceitaram seguir, iriam combater essas coisas entre os índios cristãos. Eles também tinham uma característica que os jesuítas admiravam muito, que é o fato de quando eles chegavam da caçada, né, ainda que só um tivesse voltado com um bichinho que pudesse ser ali o alimento, era dividido entre toda a tribo. E esse foi um dos motivos pelo qual eles fundaram os aldeamentos. Mas, acima de tudo, estava o fato deles serem nômades. Então, eles faziam ali o trabalho missionário e, ao voltar para a vila e depois retornar, corriam o risco de já não encontrar mais ninguém lá, né? Então, esse foi o principal motivo para fundarem os aldeamentos. Outro motivo era o fato de que os portugueses eles levavam uma vida assim aqui muito desregrada, né? E enquanto os padres estavam ali ensinando eles a serem bons cristãos, os cristãos viviam como pagãos, né? E isso deixava eles meio confusos. Então eles eram separados, tanto dos portugueses quanto dos outros nativos que poderiam corrompê-los a voltarem àquela vida antiga. Eu não sei se vocês têm curiosidade em saber como era a rotina nesses aldeamentos, mas eu trouxe aqui anotado porque eu achei uma vida muito perfeita. Então,
Ao amanhecer, né, os padres tocavam sinos chamando para a Santa Missa. Antes de iniciar a missa, quando eles chegavam lá, né, eles recitavam o Santo Rosário, não era o terço, era o Santo Rosário, né, e cantavam hinos de louvor. Aí tinha a Santa Missa. Após a missa, tinha a catequese, né, os meninos ficavam para a catequese, né, que era de forma dialogada, por meio de perguntas e respostas, tanto em português quanto em tupi. Então tinha o almoço depois disso. E após o almoço tinha a escola de ler e escrever, né? Como eu já comentei. Além de ler e escrever, eles aprendiam cálculos básicos de acordo com a capacidade deles, canto e também a tocar alguns instrumentos. Né? À noite, eles saíam em procissão em honra à Santíssima Virgem, com cantos de louvor em tupi, em honra a Nossa Senhora em tupi. E depois disso, né, depois de rezarem pelas almas do purgatório, havia ali a bênção final em que eles se recolhiam. E isso era todos os dias. Oi. Engraçado que uma das acusações que fazem em relação aos jesuítas e aos portugueses em geral é a destruição da cultura indígena, das culturas indígenas, no caso. Mas na verdade, por exemplo, como você citou, o testamento da escrita trouxe escrito para línguas que não tinham escrita. Isso. O povo acha que os índios daqui eram iguais aos incas, eles não tinham nem, eles estavam nem no neolítico, nem no período neolítico, eles ainda era realmente uma comunidade muito primitiva. Eles não estabeleceram a agricultura, não estabeleceram escrita, eles falavam tupi, mas eles não sabiam escrever. Aliás, quem vai ensinar, né, a arte da agricultura para os indígenas são os padres. Depois que eles criam ali os aldeamentos, fundam os aldeamentos cristãos, né, e depois que é doado terras para os padres, que eles podem cultivar, eles ensinam ali a agricultura. É uma coisa interessante sobre isso que tu falou das acusações. Se tu for ver, todas as acusações sobre eles destruírem a cultura são as que eu citei aqui, que é, né, o fato do canibalismo, do infanticídio. Sempre são essas coisas. Tu nunca vai ver alguém dizendo, por exemplo, a forma como eles se vestiam, né? Continuaram usando as suas penas. Claro que eles cobriam, né, as suas vergonhas, como diziam os portugueses. Mas o que era realmente tá tocando. O que era realmente cultural deles ali permaneceu. Diego, uma pergunta. Oi. Houve muita resistência de algumas regiões? Oi? Eu não entendi. Alguma resistência à evangelização dos jesuítas? Ou foi normal, digamos assim? Não, assim, teve, mas não foi algo absurdo, né? Os pajés, que eram, como é que eu vou dizer, não eram sacerdotes, mas eles estavam mais, assim, para feiticeiros, né? Então, claro que eles se opuseram, porque para eles a cura de um doente, por exemplo, só ia vir pelas mãos deles, né? E os padres tinham outros métodos, né? Tiveram até milagres ali entre eles. Mais para frente, o José de Anchieta, que antes procurava os indígenas nas matas, depois eram os indígenas que procuravam eles justamente por causa desses milagres, né, que eram compartilhados ali. Então houve resistência sim, né, por causa dos pajés. E também de alguns que não queriam abandonar a antropofagia, né? E teve alguns grupos também que se juntaram porque diziam que os padres estavam ali para matar eles, né? Porque ainda não tinham ganhado a confiança, né? Os padres. Alguém ia falar? Uma resistência muito forte, né? Porque não. São todos desorganizados, né? Não tem um Estado, não tem um reino, né? Não é nem que não fossem assim desorganizados, mas porque os padres não estavam ali para fazer mal. Então, a vida deles ficaram até bem melhor depois que eles começaram a viver de acordo com o cristianismo. Não precisavam mais ali estar se deslocando, nem entrando em guerra com outras tribos, enfim, outras coisas. Bom, no século XIX teve um instituto aqui no Brasil, um instituto histórico, chamado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Já foi o maior centro de produção histórica do país. E ele teve um membro chamado Júlio Maria, né? Ele é padre e historiador. Ele escreveu um livro chamado História do Catolicismo no Brasil. E nesse livro ele resume bem
qual foi a missão dos padres aqui, né, dos jesuítas aqui no Brasil. E ele fala que foi uma missão tripla, né? Foi publicado no perfil do MP, eu não sei se todos viram, né? Mas essa tripla missão seria a humanitária, a política e a católica. A humanitária, né, está no fato deles, por muito tempo, terem sido a única defesa que os indígenas tinham. E eles não defendiam somente aqueles que eram cristãos, mas eles queriam que essa proteção e a proibição da escravidão, né, porque se dependesse dos portugueses, todos seriam reduzidos à escravidão, mas eles não queriam, se opuseram a isso, porque até mesmo os contrários um dia poderiam se tornar, né, eram ali possíveis cristãos. Então eles queriam que todos, que nenhum deles, na verdade, fosse escravizados. A política é porque eles queriam formar o povo brasileiro a partir dos naturais da terra, né, os nativos. E eles queriam, né, então a catequese, ela não era só para amansá-los para que colaborassem com a colonização portuguesa, mas eles queriam que os nativos fizessem parte daquela realidade. Porque, querendo ou não, aconteceu e pronto. Não ia voltar assim no tempo. Então, eles teriam que aprender a lidar com aquilo e fazer parte ativamente daquela nova realidade. E a missão católica, que é a mais importante, né, que era ali a evangelização dada por meio da catequese, né, no que se refere aos jesuítas, falar de catequese também é falar de educação. Eles fizeram ali o útil, juntaram o útil e agradável, como eu falei no começo. Os indígenas tinham uma curiosidade natural em saber mais, então começou aí as escolinhas, eu ia falar, né, as escolas de ler e escrever. Eles priorizaram as crianças porque os adultos, eles eram muito inflexíveis, então as crianças elas acabavam sendo mais moldáveis, né, tinham ali um espírito mais moldável e aprendiam com mais facilidade. Bom, eles acreditavam também que, priorizando a catequese das crianças, em casa, né, com seus pais, eles poderiam catequizá-los também. Né, e também para acreditar que no futuro eles dariam continuidade à catequese. Né, as crianças sempre sendo o futuro do Brasil. Eu acho que eles fizeram isso também inspirados em São Francisco Xavier, que anos antes já tinham começado a agir da mesma forma lá na Índia. Né, e dava super certo lá também. Bom, sobre os colégios, faziam parte deles tanto indígenas quanto os mamelucos, que eram os filhos dos colonos com as índias, e os negros só não eram admitidos nos colégios porque, né, os seus senhores, na condição de escravos, né, seus senhores não permitiam que eles deixassem ali o trabalho para que pudessem estudar. Né. Mas os jesuítas também estendiam a evangelização a essas pessoas. Bom, então, prosseguindo, né, Se você quiser me pedir para eles fazerem as considerações só depois. Não, tudo bem. Porque... Assim, na vibe das acusações, né, uma coisa que a gente, até hoje, né, ouve muito é que eles tinham muitas propriedades, né, que eram padres, não deviam ter terras, não deviam ter propriedades e tudo mais. Mas o que eram essas propriedades? Eram os colégios, eram as igrejas, eram os aldeamentos, eram as terras que os índios cultivavam para tirar o seu alimento. Então, no início, as escolas e os colégios jesuítas, eles passaram por uma situação econômica muito precária. Eles recebiam um auxílio do rei, mas tudo era voltado para os meninos do colégio. Né? Para mim, foram as primeiras escolas públicas do Brasil, porque eles davam alimento, eles davam as vestes e também davam os livros para que eles pudessem estudar. Então, tudo que vinha do rei voltava para a escola e para os meninos do colégio. E eles mesmos viviam ali, né, de esmolas, né, como a maioria dos padres da Companhia de Jesus em qualquer lugar. Né, então, aí nessa situação, eles começaram a receber mais doações, inclusive do Tomé de Souza, né, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, e receberam também algumas terras. E dessas terras eles começaram a cultivar, tanto para conseguir a subsistência dos meninos do colégio, quanto para os indígenas que quisessem aprender agricultura. É por isso que depois foi crescendo ainda mais. As escolas, elas começavam com 20 estudantes e com o passar do tempo já estavam com 100, com 300.
Então era algo que crescia muito, né? Teve uma época também que era proibido se matricular na escola porque já não tinha mais estrutura para receber estudantes. E aí voltaram esses argumentos também para dizer que eles proibiam os meninos pardos, né, por questão de preconceito e tudo mais. Mas uma coisa que você nunca vai ver em relação aos jesuítas é preconceito, porque qualquer um, né, sendo índio ou não, sendo português ou não, estudava nessas escolas. Bom, e esses colégios, né, também não foram criados para que os filhos dos portugueses pudessem estudar e se tornarem ali homens letrados e tudo mais, mas foi criado justamente para a evangelização, como um meio de catequese, né? Como eu já falei no início. Até agora, tudo que eu falei foi mais específico assim, da capitania da Bahia, ali, na Vila de Salvador, mas eles andaram por toda a colônia, né? Todas as capitanias que formavam a colônia na época. Ao sul, ali na capitania de São Jorge de Ilhéus, né, a Vila dos Colonos ela era constantemente atacada pelos índios aimorés. Eles eram contrários tanto aos portugueses quanto à catequese que os padres estavam ali para dar. Então, a residência jesuíta ela era frequentemente aberta e fechada. Eles não conseguiram se fixar ali no lugar e nem mesmo fixar ali a escola de ler e escrever para eles. Eles só conseguiram ficar ali por volta de 1606, quando começaram a aprender a língua dos aimorés e puderam, né, de uma forma melhor, assim como eles iniciaram com os tupiniquins e os tupinambás na Bahia, puderam aí ir conhecendo melhor os aimorés. Inclusive, em uma das batalhas que houve entre colonos e indígenas, né, entre aimorés, em São Jorge de Ilhéus, os portugueses levaram para a batalha uma relíquia de São Jorge, né, e eles venceram. Então, atribuíram ali ao santo, né, a vitória. E se tornou solenidade né, a data que marcava essa vitória, ali na capitania de São Jorge de Ilhéus. Em Porto Seguro, aconteceu quase a mesma coisa. Os indígenas da região também eram os aimorés. Mas, além da dificuldade com os indígenas, também tinha dificuldade com os próprios colonos, né, porque eles não queriam a presença dos jesuítas ali. Uma das missões de um padre é orientar o fiel em um caminho de santidade e salvação. Mas aquela população ali, eles levavam uma vida muito desregrada e queriam continuar vivendo daquela forma, né? Então, como os padres trabalhavam muito, não só para que os indígenas vivessem como bons cristãos, também para que os colonos tomassem vergonha na cara, eles não estavam muito desejosos da presença dele. Nem mesmo o capitão, né, de Porto Seguro queria. Então, ele colocava aí vários obstáculos para que eles pudessem chegar até as tribos aimorés e não seguirem com a evangelização. O capitão, nessa época, era o Gaspar Curado, né? E por impedir essa evangelização, ele foi denunciado à Inquisição e foi deposto do seu cargo. Então, os jesuítas só conseguiram voltar ali, fixar mesmo, em 1621. No Espírito Santo já houve ali os frutos esperados, né? Eles conseguiram fazer a catequese, conseguiram estar ali entre os colonos com paz, né? Inclusive, os indígenas eram de grande ajuda contra os ataques dos franceses e dos ingleses que aconteceram, né, no intervalo aí de anos, mas quem fazia a defesa das vilas eram os indígenas. E essa defesa não é só uma defesa territorial, mas também era uma defesa à igreja, uma vez que, àquela altura, né, os franceses já eram calvinistas e os ingleses já eram anglicanos. Acho que o nome dos calvinistas franceses eram os Huguenots, alguma coisa assim. Eles atacavam. Acho que tem até uns 40 mártires de padres nessa parte que foram mortos pelos franceses calvinistas. Sim. E aqueles que ficavam feridos, mesmo considerados inimigos, os padres cuidavam deles depois. Faziam todo o cuidado ali médico deles, né? Não se esquecia a humanidade. Não era deixada de lado. Bom, na capitania de São Vicente, né, o Manuel da Nóbrega,
também fundou um aldeamento afastado, né, que eu acho que é o mais conhecido em todo mundo, que é o aldeamento de Piratininga, e depois viria a se tornar a cidade de São Paulo, né? Hoje é a cidade de São Paulo. E lá foi onde o padre José de Anchieta fez a maior parte do seu apostolado, tanto em Piratininga quanto no Rio de Janeiro. Ele fez, né, Manuel da Nóbrega fez esse aldeamento mais afastado das vilas, justamente por aquilo que eu também já comentei no início, né, por causa das vidas desregradas dos colonos. Porque além dos nativos, no aldeamento também foi fundado um colégio, e nesse colégio eram formados os futuros sacerdotes jesuítas. Então, para que não houvesse um impedimento ali no progresso espiritual e moral dos estudantes, era necessário que eles fossem afastados dos colonos. Foi aqui em Piratininga também que São José de Anchieta, né, em vez de ir atrás dos indígenas, eram eles que vinham até o aldeamento em busca deles, para que pudessem aprender mais sobre Jesus. No Rio de Janeiro também havia a presença dos franceses, né? Inclusive eles conseguiram se estabelecer lá. Quando os portugueses se sentiram ameaçados, eles atacaram, né? Venceram ali, mas os portugueses que perderam, né, se esconderam nas matas e tentaram ali criar uma resistência juntamente com os indígenas para poder contra-atacar os portugueses novamente. Então, diante disso, né, os padres jesuítas também tentaram organizar os seus índios cristãos para que pudessem fazer a defesa, né, fazer a defesa novamente. O líder do grupo organizado aí pelos jesuítas era o Tibiriçá, que era tupiniquim ou era tupinambá, eu não me recordo direito, eu sempre me confundo com esses dois, né? E ele foi um grande líder, conseguiram lá vencer a batalha contra os indígenas que os franceses influenciaram a atacar os portugueses. E aí, mas continuaram querendo fazer novos ataques, né? E aí os padres jesuítas, né, uma característica muito forte deles é que eles estão sempre buscando fazer uma mediação de conflitos ali. Eles estão sempre tentando estabelecer a paz onde quer que haja conflitos. Então, entre esse conflito com os colonos e esses indígenas que estavam atacando por causa dos franceses, foi Manuel da Nóbrega e Anchieta tentar ali acalmar aquela coisa e fazer com que eles desistissem de continuar atacando a vila. Então, tentando ali alcançar esse acordo de paz, né, o padre Anchieta acabou se tornando, na verdade, refém, né, ficou ali em cativeiro. E foi lá, nesse cativeiro, em Iperói, que ele escreveu o seu famoso poema à Virgem, nas praias de Iperói. Ele passou ali em torno de 6 meses como cativo, né, já estavam ali planejando o seu ritual antropofágico, né, queriam fazer todo o ritual com ele, até que um desses indígenas se levantou, né, teve ali a última palavra, e disse que nenhum mal seria feito àquele padre, porque ele era um homem de Deus. E sendo homem de Deus, Deus iria se voltar contra eles se fizessem algum mal. Então ele acabou sendo liberto ali depois de 6 meses. Né? Durante esse cativeiro, é comum que nesse ritual antropofágico seja oferecidas mulheres para o cativo, né, para que ele tenha relações. Então, para poder, como é que eu posso dizer? Essas tentações, né, para poder se livrar dessas tentações, ele continuava fazendo o trabalho catequético ali, mesmo sendo prisioneiro, né, e ocupava a sua mente ali, na maioria do tempo, com a Santíssima Virgem. Já no norte da colônia, que é o que hoje corresponde ao Nordeste, né, o que eu posso dizer de Pernambuco é que foi uma das missões mais difíceis, mas também foi, na minha opinião, a mais surpreendente, porque se juntou um grupo de de caciques, né, de Recife, e foram até a Bahia pedir padres para que pudessem ensiná-los sobre Jesus e fundar igrejas em suas aldeias, né? Então foi um grupo inteiro de caciques até a Bahia pedir por padres, né? Então
É algo que fica assim, será que os padres faziam mesmo mal a eles? Se faziam mal, por que que eles mesmos iam atrás dos padres para poder fazer todo aquele trabalho catequético? Então, quando os superiores viram que aquele desejo era sincero, cedeu lá os padres para que fossem fazer o trabalho missionário em Pernambuco. Aberta essa porta para os jesuítas em Pernambuco, os portugueses foram atrás. Então, houve ali uma grande concentração de militares para poder explorar aquela área. E os indígenas culparam os padres pela presença deles ali. Eles temiam muito os portugueses e fizeram também daqueles padres que foram enviados de cativos. Mas aí depois eles foram resgatados, Foi uma confusão enorme. Os conflitos não pararam por aí, mas depois eles conseguiram fixar uma residência ali e começar com o apostolado de fato, de uma forma mais tranquila, ainda com a presença dos portugueses lá. Na Paraíba, a catequese foi bem até que o capitão Feliciano Coelho se opôs e começou também a colocar obstáculos à catequese. E ele meio que queria ali gerar intrigas entre os jesuítas e os franciscanos, que também já estavam lá. Também tinham os beneditinos, a essa altura já estavam na Paraíba. E para gerar essas intrigas, ele reorganizou os campos em que eles fariam os trabalhos catequéticos. Então ficou ali uma confusão, e os padres, ao perceber isso, preferiram se retirar. Então eles abandonaram a missão na Paraíba e seguiram depois rumo ao Rio Grande do Norte. Chegaram as primeiras missões no Rio Grande do Norte, iniciaram ali por volta de 1607, era a região dos Potiguares, que também tinham conflitos entre os portugueses, estavam sempre ali em confronto uns com os outros. E começou ali que, na verdade, eles queriam ir do Rio Grande do Norte até o Maranhão, e foi assim que eles chegaram aqui no Ceará também. Aqui no Ceará, eles fundaram o aldeamento de Palpina, antes de chegarem na Serra da Ibiapaba. Eu imagino que, como fortalezenses, vocês saibam que o centro do que era o povoamento de Palpina hoje é o bairro de Messejana. Vocês devem saber disso. É obrigação de todo fortalezense saber disso. Oi? O padre Francisco Pinto e o Luiz Figueira, eles fundaram um povoamento aqui em Fortaleza chamado Palpina. E o centro desse povoamento, que era enorme, hoje é o bairro de Messejana. Eu só sei onde é a Palpina porque é uma brasileira do espaço. Ao lado ainda tem um bairro chamado Palpina, eu acho que é o que sobrou do povoamento, porque o centro dele é o bairro de Messejana. No Paraná também foi um município, fundado a igreja municipal, foi fundada por eles também. Então, depois de Palpina, eles seguiram, e a missão deles ao Maranhão não foi concluída, eles pararam na Serra de Ibiapaba, porque lá tinha uma influência entre os indígenas muito forte dos franceses, que instigaram eles a atacarem os padres. Então, eles foram acompanhados de 60 indígenas, e ali, naquela aldeia amiga, os indígenas inimigos, que não só haviam se tornado contrários aos padres por causa dos franceses, também eram inimigos daquela aldeia, daquela tribo que acolheu os outros indígenas. Então a aldeia ela foi atacada, mataram o padre Francisco Pinto. O Luiz Figueira ele só conseguiu sobreviver porque estava mais afastado, então ele conseguiu se esconder. E conta a tradição que o padre Luiz Figueira ele enterrou o padre Francisco Pinto ali no pé da Serra de Ibiapaba, junto com os outros índios que tentaram fazer defesa do padre. Então, conta-se que depois os indígenas retiraram os ossos dele dali e levaram para a aldeia de Palpina, fizeram um novo túmulo lá. Então, se for verdade, a igreja matriz de Messejana foi construída por cima desse novo túmulo. Eu entrei em contato com a paróquia para ver se era verdade, mas eles não têm certeza, Então, só abrindo um buraco lá na igreja mesmo para ver se é verdade. Me chama, porque eu quero ver. Eu queria fazer esse trabalho arqueológico, sério. Eu queria muito ter certeza de estar lá, mas
Mas eu acho impossível, porque, se eu não me engano, essa igreja é uma das mais antigas aqui de Fortaleza, né? Então, impossível Vai ser muito alguém conseguir permissão para poder fazer isso. É um patrimônio histórico de Fortaleza. Deixa eu me informar. Bom, então, né, depois desse ocorrido, o padre Luiz Figueira voltou. Eu não lembro se foi para Pernambuco ou se foi para Bahia, mas eu sei que ele voltou, né? Teve que ir embora, querendo ou não. E os padres só conseguiram depois retornar para fundar ali uma missão de fato em 1556. Bom, que horas são? Olha, 5h30. Tá. Então, como falta aí meia hora para terminar, eu quero comentar sobre a expulsão deles também, que é um assunto que não se foca no principal. A gente sempre ouve falar que eles foram expulsos porque queriam tomar o governo do rei na colônia do Brasil, ou porque se intrometiam na administração da colônia, enfim, várias coisas, né? Mas o que eu não quero dizer que tudo isso seja mentira, não é esse o ponto. O que eu quero é apresentar outra perspectiva, porque a expulsão deles foi algo muito maior que isso, né? O processo que levou à expulsão não se resume a essas pequenas coisas. Isso foram acusações que vieram posteriormente, né? Até porque até hoje ainda existe uma propaganda antijesuítica, então, ainda que eles tenham feito coisas boas, né? Por exemplo, né, na relação lá com os indígenas, se criam narrativas para dizer que foi ruim, e isso também acontece no caso da expulsão. O que eu vou falar aqui é baseado num trabalho do professor Edgar Leite, chamado Notórios Rebeldes, a expulsão da Companhia de Jesus da América Portuguesa, certo? Entre os séculos 17 e 18, iniciou na França um movimento intelectual chamado Iluminismo, né? Ali eles fizeram muitas críticas contra a igreja, principalmente, né? Contra a influência da tradição eclesiástica ali na sociedade, né? E esse movimento ele foi capaz de mudar a mentalidade das pessoas para sempre. Foram eles também que começaram aí a disseminar a ideia de incompatibilidade entre fé e razão. Então, qualquer coisa relacionada à fé naquela época era tido como irracional, era algo que estava voltado para o mito e para a superstição, né? Não tinha nada a ver com razão para essas pessoas. Bom, então eles queriam ali, né, no geral, não era um movimento unificado, mas no geral eles desejavam acabar com a influência da igreja na sociedade. E o representante do iluminismo ali em Portugal era o Marquês de Pombal, o secretário do Estado. Então, ele queria implantar ali, né, medidas mais modernas, digamos, e os padres jesuítas, eles eram publicamente contra os ideais iluministas e falavam contra isso, né? O padre Gabriel Malagrida, ele publicava né, seus escritos falando contra o iluminismo. E isso despertou a ira do Marquês de Pombal, né, que começou aí a procurar motivos para afastá-los, né, de Portugal. Ele entendeu que, para quebrar a ascendência da influência da igreja sobre a sociedade, era necessário quebrar a coluna que sustentava essa tradição, né, essa influência, que era a Companhia de Jesus. Desde o século XVI, eles haviam se tornado muito importantes ali na Europa. Eles foram de grande ajuda nos concílios que estiveram durante o contexto da Reforma Protestante, na defesa da doutrina e da tradição também, além das escolas, né, que nas escolas eles continuavam ensinando sobre a igreja como sem ideologia e sem nada dessas coisas que a gente vê hoje em colégios católicos, em universidades católicas, enfim. Então eles passaram a ser vistos como a representação do mundo antigo em que os iluministas estavam virando as costas, né, de um mundo irracional. Devido a... Bom, eu me perdi aqui. O rei nessa época, não falei, né, era o Dom José I. Os jesuítas, eles também tinham
de certa forma, uma influência na política, porque eles eram confessores, né? O confessor do rei era um jesuíta, e também os das famílias nobres, né, que faziam parte ali da corte, os confessores também eram jesuítas. Então, através dos aconselhamentos que se faziam aos chefes dessa família e ao rei, havia aí, né, a sua influência na política. Então, o Marquês de Pombal queria, né, também acabar com essa intromissão deles na política, para que os seus planos de governo pudessem ali ser instaurados sem nenhum obstáculo, que no caso o obstáculo para ele era só os jesuítas. Bom, em novembro de 1755, aconteceu um terremoto em Lisboa, né, de um lado, o Marquês de Pombal estava convicto de que se tratava apenas de um evento natural, e do outro lado havia o padre Malagrida defendendo que aquilo, né, que esse terremoto foi resultado da ira de Deus, né, sobre Lisboa por causa das políticas de Marquês de Pombal, né, que também ficou irado com isso. E o que ele fez em resposta foi expulsar todos os jesuítas da corte e exilar o padre Malagrida. Ele solicitou, inclusive, ao Papa que fizesse uma reforma na Companhia de Jesus, porque, segundo ele, eles haviam perdido a essência do seu fundador. Mas se a gente for parar para pensar, a essência de Santo Inácio de Loyola continuava ali, que era defender a igreja, a tradição e a doutrina da igreja de qualquer forma, né, sem essas coisas significantes de hoje. Né? E já ele queria que a Companhia de Jesus fosse modernizada, né? Mas aí sim ela perderia a essência do santo fundador. Então, nesse clima caótico aí, o rei de Portugal ele sofre um atentado, né? E quem o Marquês de Pombal culpa prontamente é a família Távora, de quem ele era inimigo, e os jesuítas, né? Ele começou a falar ali que havia sido uma aliança entre os jesuítas e essa família Távora. Ele mandou a julgamento, né? Condenou à morte alguns membros dessa família e queria fazer o mesmo com o padre Malagrida. Mas a Santa Sé se opôs, né? O Papa, como não tinham provas da participação do Malagrida ou de qualquer outro jesuíta nesse acontecimento, o padre se opôs à execução dele. Então, o que o Marquês de Pombal faz? Ele expulsa o núncio de Portugal, rompendo com a Santa Sé. Ele rompe com Roma. E nesse rompimento, ele nomeia o seu irmão como cardeal inquisidor geral e leva o julgamento do padre Malagrida adiante para que ele seja executado. Esse atentado, né, foi o impulso que faltava para que o Marquês de Pombal expulsasse os jesuítas tanto de Portugal quanto da colônia brasileira. Certo? Então, as suas terras aqui, elas foram todas confiscadas. Eu não sei informar como que ficou a situação dos indígenas, porque apesar, né, dele ter proibido definitivamente a escravização dos indígenas ali, não havia mais ninguém por eles, porque ainda que outras ordens religiosas quisessem assumir a catequese, eles não se sentiam seguros em relação aos portugueses. Então, muitos voltaram ali para o interior das matas, né? E os aldeamentos eles foram arrasados, ficaram ali destruídos. Então, as escolas, as igrejas, as terras, tudo que pertencia aos jesuítas foram confiscados. Né? E muitos voltaram para Portugal presos, né? Ficaram anos ali em cativeiro. Bom, né, a partir daí foi que começaram a fazer publicações contra eles, né? E não havia ninguém que se levantasse a favor dos jesuítas, porque agora eles foram considerados inimigos do Estado. Então, qualquer um que se colocasse a favor deles seria, no mínimo, preso. Então, tudo que a gente vê, né, qualquer produção histórica sobre aquela época, qualquer coisa, é sempre condenando, é sempre depreciando toda a ordem, tudo que eles fizeram. O Guarani, né, a obra brasileira, justamente para defender os jesuítas do Brasil. Quem? Eu não... Guarani. Ah, pois é. Então, toda a produção histórica e intelectual que envolvia os jesuítas era sempre depreciando eles.
Também criticaram as escolas, né, o fato de que a gramática era ensinada com o latim e não com a língua pátria, além de outras questões como o espírito barroco, como o pensamento aristotélico, né, escolástico, e a predominância do tomismo no ensino de teologia, porque isso não abria espaço para novas interpretações da Bíblia, enfim. Nossa, Você está me dizendo você está falando do ano 2022 ou você está falando do passado? Pois é, né? Desde aquela época. Bom, então a ordem, né, também foi suprimida e depois restaurada, mas esse é um assunto um tanto complexo e, na verdade, é um tema à parte, né? Então, dá para fazer uma própria sessão. isso. Então, eu encerro por aqui, tá? Eu espero ter atendido às expectativas de quem esperou por esse dia. Se vocês tiverem perguntas ou algum comentário, fiquem à vontade, tá? Se eu puder ajudar.